Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando a carta de São Pedro, a primeira, já entrando aí no último capítulo. E eu quero convidar você a abrir o seu coração no programa Bíblia do meu dia a dia de hoje. Porque hoje Deus tem algo para falar ao seu coração e ao meu coração. E quanto mais abertura nós dermos a essa palavra viva e eficaz, mais nós vamos experimentando da graça, da bondade e da presença de Deus. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos adentrar o último capítulo da primeira carta de São Pedro, que é o capítulo 5. Então pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar, para que juntos nós escutemos a Deus e permitamos que o Senhor fale ao nosso coração, nos direcionando no dia de hoje. Então anota aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos ouvir o que o Senhor quer nos falar na leitura da Sagrada Escritura. Aos anciãos entre vós, exorto eu, ancião, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para se revelar. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor dos pastores, recebereis a coroa imperecível da glória. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos percebendo que Pedro já começa a concluir essa primeira carta. E nessa conclusão, nós vamos percebendo as direções que ele dá para os pastores do rebanho. Claro, Pedro, apóstolo, o príncipe dos apóstolos, o Papa, os outros apóstolos são os bispos, os presbíteros, os sacerdotes, diáconos, toda a hierarquia da igreja. Ele está dizendo aqui como deve ser o pastoreio. Mas também, imagina você, que é leigo, que está à frente de uma pastoral, de um grupo de casais, do terço dos homens, dos vicentinos, não sei, talvez coordenando um grupo de oração, uma equipe, ou melhor, um ministério de um grupo de oração. Isso é para nós. Aos anciãos entre vós, exorto eu, ancião como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para ser revelada. Então, ele está, em primeiro lugar, mostrando que ele participou, ele viu, ele experimentou os sofrimentos de Cristo e pregou e ensinou esses sofrimentos. Aí ele vai dizer agora sobre o apacentar o rebanho. Apacentar o rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele não por obrigação, conforme Deus quer.
gente tem que cuidar do rebanho conforme Deus quer, não como um peso, uma obrigação. Eu estou numa coordenação, é um peso. Não, é um dom de Deus. Deus te confiou esse dom. Então siga as orientações de Deus. Não por interesse vergonhoso, mas de boa vontade, de reta intenção. Não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelo do rebanho. Você não é dono da igreja, você não é dono desse ministério, você não é dono dessa pastoral. Esse rebanho é de Cristo. Entenda isso, cuidado, hein? Cuidado com a forma que você tem achado que você é dono de alguma coisa e como você tem lidado com essas coisas. Não é essa a vontade de Deus. Nós não somos dominadores. Nós precisamos governar, ajudar as pessoas na nossa coordenação como modelos. Somos nós os primeiros a fazer. Você não é o dominador, aquele que manda e que desmanda e que faz e que acontece. Não. Você está cuidando do rebanho de Cristo. Davi entendeu muito isso quando ele foi colocado à frente do povo de Israel como rei, porque ele estava cuidando do rebanho de seu pai. Não é? Ele estava cuidando das ovelhas que não eram dele, mas eram do pai. Moisés, a mesma coisa, quando foi colocado à frente do povo de Deus, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Nós não podemos ser dominadores, nós temos que dar exemplo, ser modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa imperecível da glória. Mas se for um mau pastor, se prepara para aquilo que você vai receber. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade, no relacionamento mútuo, pois Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Então peça a Deus o dom da humildade, deixe a soberba, o orgulho, a vaidade de lado, isso não vai te levar a nada, senão a autodestruição emocional, psíquica, física, moral. Então busque a humildade. E aí Pedro vai nos indicar um caminho: humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Deus se agrada dos humildes. Olha a oração de Nossa Senhora. Ele olhou para a pobreza, Ele olhou para a humildade da sua serva. Então, busque a humildade, humilhe-se diante de Deus. Em humilhar é obedecer, é perceber que eu não tenho razão. Quem tem razão é a palavra, quem tem razão é a doutrina da igreja, quem tem razão é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem alguma preocupação? Lançai sobre Ele toda a preocupação, pois é Ele que cuida de vós. Acredita que Deus cuida de você, acredita que Deus cuida de cada detalhe, coloca nele as suas preocupações, coloca no Senhor e acredita que Ele cuida. E aí ele vai começar a dar aqui indicativos importantes. Sede sóbrios e vigiai. Sobriedade e vigilância. Por quê? O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Vigilância e sobriedade. São duas coisas que precisam ser parte da nossa vida cristã. Vigilância e oração. Vigiar, fechar as brechas, não dar nenhuma oportunidade para o diabo, perdoar, resolver a sua vida, não dever nada a ninguém, não dever nada a Deus. Ser alguém que vive a sobriedade. Embriaguez, isso não pode fazer mais parte da sua vida. Conversa fútil, palavrão, gritaria. Meu Deus, sede sóbrios e vigiai. Porque o vosso adversário está rondando. Ele está rondando. Ele influencia as autoridades para prejudicar os cristãos, como foi na época de Pedro, Nero e todos os outros imperadores. Ele quer destruir os cristãos. E qual é a forma de nós vencermos o diabo? Primeiro, vivendo a sobriedade. Segundo, vivendo a vigilância. Terceiro, resistindo firmes na fé. Resistindo firme na fé. Certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. Olha aqui a promessa. Depois de ter sofrido, olha aí, o sofrimento vai ter uma recompensa. O sofrimento vai ter uma recompensa de graça, de bênção.
Aquele que chamou você, Ele te aperfeiçoará, Ele te confirmará, Ele te fortalecerá e Ele te estabelecerá. Mas é preciso perseverar, meu irmão. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto que nós estudamos hoje? A primeira coisa, obedecer aos pastores que foram colocados à frente do rebanho. Se eu estiver coordenando e pastoreando ovelhas de Deus, devo acolher esse dom, não por obrigação, mas conforme Deus, de boa vontade e como modelo do rebanho. Essa é a exigência que Deus faz aos que conduzem suas ovelhas. Preciso cultivar a humildade, humilhar-me diante de Deus, vigiar, ser sóbrio e resistir ao diabo pela fé. Dessa forma, a vitória é certa. Meu irmão, minha irmã, esse é o caminho que Deus propõe para cada um de nós. A promessa é essa. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar? Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos alcançados por essa palavra que abençoa a nossa vida, essa grande graça de entender que se nós formos colocados à frente do seu povo, à frente do seu rebanho, nós precisamos acolher isso como uma graça, como um dom e fazer com o coração cheio de alegria, de bondade, de fidelidade ao pastoreio do Senhor, mas também entender que nós não podemos dominar ninguém, nós temos que ser modelos desse rebanho. Conceda também a nós a graça de viver a humildade. Liberta-nos da soberba, da vaidade, do orgulho. Faz com que cada dia mais nós nos humilhemos na presença do Senhor, entendendo que humilhar-se na presença do Senhor é reconhecer que o Senhor é o tudo e que eu sou o nada, que eu dependo de tudo do Senhor para que eu possa viver segundo o seu querer e a sua vontade. Me dê a graça de uma vida sóbria, de viver a vigilância e de resistir todos os dias ao diabo, para que ele fuja de mim, para que ele fuja para bem longe de mim. É o que eu te peço nessa hora. E peço não só para mim, mas peço também para os meus irmãos, para que no fim nós experimentemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A Ti seja dado o louvor, a honra e toda a glória. Pedro está concluindo, nós vamos ainda estudar um último trecho dessa carta primeira de São Pedro, mas ele está concluindo ali mostrando o pastoreio, a submissão das ovelhas. Ele está mostrando exatamente que nós devemos viver uma vida de humildade, uma vida de sobriedade, de vigilância e de uma fé muito firme que nos leve a resistir ao diabo que ronda como o leão a rugir querendo devorar-nos. Então, meu irmão, a receita foi dada. A aplicação agora cabe a mim e cabe a você. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.